Olá, pessoas queridas! Estamos juntos mais uma vez, na 36ª fagulha do livro Chamamentos de Roberto Tranjan. Saiba quem nos leva para fora da ordem. Então, nós falamos, alguma coisa está fora da ordem. E agora nós vamos fazer uma pequena discussão dessa questão do viver dentro da ordem, do que é natural, de aquilo que está fora da ordem. Antes, eu vou fazer uma leitura, tá aqui no Kindle, do livro O Velho Menino. O Velho Menino é um livro também escrito por Roberto Tranjan. E eu não sei quanto a vocês, eu tenho uma impressão de que algumas obras, como O Pequeno Filósofo, do Gabriel Chalitas, e esse, O Velho Menino, são livros em que colocam uma criança para dialogar com um adulto, ou com outras, né? Outras crianças, outros seres. No Gabriel Chalitas tem animais ali, né? Mas é uma criança filosofando, é uma criança que quer conhecer, né? Ela busca o conhecimento, ela busca a verdade, ela busca se conhecer. É muito interessante, né? Porque traz para nós uma reflexão também importante, mas eu tenho uma impressão assim de... Sabe, para quem já se apaixonou pelo Pequeno Príncipe? Que essas obras não... Tem um livro também que é o... Ai, eu não tô com ele aqui. Depois eu mostro. É um livro muito bonito pelos seus desenhos, mas também é o diálogo de uma criança com um cavalo, a topeira e a raposa. Esse é o título do livro. Eu mostro aqui depois. Então, são livros que nos provocam a pensar no sentido da vida. E aqui tem a conversa do velho com o menino. Tá? Por que eu vou ler esse trechinho aqui? Porque nessa fagulha, o Roberto Tranjan, ele fala, ele menciona o livro e ele diz que viver na ordem natural é também reconhecer o que nos leva para fora da ordem. Então, a gente tem que ter consciência daquilo que é da ordem natural das coisas. Então, ele cita alguns exemplos, vou dizer aqui. A música pode ser normal, o som é natural. A lâmpada pode ser normal, a luz é natural. Então, ele faz uma comparação, inclusive é muito interessante quando ele fala da guerra e da paz, que a guerra ela pode ser normal, a gente não devia considerar normal, mas o que ele fala é que ela não é natural. O que é natural é a paz, é o equilíbrio, né? Os elementos que estão na natureza que trazem ordem e harmonia. Então, a virtude, o amor é natural. E aí, ele coloca que existe uma ordem natural, sim, aquilo que dá equilíbrio, e aquilo que está fora da ordem, aquilo que nos coloca em crise, em caos. E aí, o nome do vilão é Mórbido. Ele é um dos personagens de O Velho Menino, representa a ansiedade e o medo. Sorrateiros inimigos sempre espreita. Quando alguém pergunta como livrar-se dele, o velho Tafu responde, né? O nome do velho é Tafu. Você não vai se livrar. O mórbido é como a escuridão. Quando estamos imersos nela, o que precisa ser feito é acender a luz. Somente a luz pode tomar o espaço da escuridão.
Eu estava falando sobre isso ontem, que a gente pode escolher viver na escuridão, mas pode escolher também viver na luz. A escuridão pode até ser normal, mas a luz é natural. Significa que todos os seres um dia vão viver na luz, porque isso é que é natural, isso é que pertence à lei natural. E eu vou ler aqui um trechinho do livro, é o capítulo 8, Olhar Apreciativo. Mórbido não estava gostando nada daquilo. Ele fazia o seu papel no mundo e, por isso, a falta imperava em todos os lugares e mentes. Mórbido argumentava com veemência. Veja, os médicos tratam mais da doença do que do doente, né? Da saúde. Desculpa, da saúde. Os advogados tratam mais do crime do que da ética. Os guardas de trânsito tratam mais das penalidades do que da educação dos motoristas. Então, aqui ele está colocando uma situação. Veja o caso dessa ou dessa pessoa, nessa profissão. Então, ele colocou aqui. Porque a gente tende a ser um técnico dentro daquela profissão, tentando aplacar o problema, né? Ou com punição, né? E não com educação, com foco, né? Estou falando no problema, no crime, daquilo que é irregular, para poder consertar, para poder... Veja que o médico ele precisa sim, assim como o advogado, assim como o guarda de trânsito, eles precisam olhar para aquela situação que está irregular. Só que o que ele põe aqui é como que nós nos comportamos diante daquele problema. A gente está investindo pouco na educação, na saúde e na ética. É essa a questão. Nós estamos olhando para o mórbido e não para o natural. É isso, tá? Talvez porque acreditem que a doença é o oposto da saúde, o crime é o oposto da ética e a multa é o oposto da perícia. E que, ao aprender sobre a doença, o crime e a contravenção, compreende-se também o que é saúde, ética e aptidão. As conclusões se sucediam como uma lógica assustadora. Mórbido sabia como enganar. Eram mesmo coisas diferentes, de maneira que a lição vinha sempre enviesada, não direta e nem completa. Presta atenção nisso. Podia, inclusive, ser contraproducente. Presta atenção que quando a gente quer manipular, quer persuadir, né? Eu quero te convencer, eu vou usar de argumentos que te levem a pensar da forma como eu quero que você pense. Não é um livre pensar, não é filosofar sobre a vida. Na manipulação, na persuasão, eu dialogo a partir de elementos que eu faço você acreditar que são verdadeiros. Então, eu parto de uma premissa, por exemplo, que a doença é o oposto da saúde. Se você cuida da doença, você dá a saúde, você restabelece a saúde. Se eu combato o crime, eu estabeleço uma sociedade ética. E se eu multo alguém, eu coloco essa pessoa na condição de cumprir com as leis. Só que isso não é o oposto, isso não é verdadeiro. Saúde não é o oposto de doença, a ética não é o oposto daqui da contravenção, não, da multa, né? Ele está usando essas palavras. O crime é a ética. A multa fala de, então, de um bom comportamento, de uma aptidão para você desenvolver uma atividade. Então, você vai dirigir direito e não vai, né, sofrer a multa. Não é a mesma coisa, mas se eu parto de uma premissa e eu convenço você de que essa premissa ela é legítima, tem uma certa lógica, esse é o trabalho da persuasão, esse é o trabalho da manipulação que te convence, te faz acreditar
naquilo que eu quero. Ainda que isso seja falso, né? Porque a premissa ela pode ser até verdadeira, mas assim, o que importa não é se é verdadeiro ou se é falso. Importa que eu te convença a acreditar naquilo que eu quero que você acredite, que eu quero que você pense, e por isso, a partir disso, que você faça, conduza a sua vida a partir desses princípios. O mórbido, ele sabe disso, ele manipula, ele desvirtua, porque o mórbido, ele coloca aqui, ele é dominante e predominante, soberano. Os líderes estavam focados nos erros e não no acerto. O médico está focado na doença, né? A gente fica focado no problema, então, no erro. Pega essa palavra, eu vou repetir aqui, vou chegar no erro de novo. Como se o erro fosse inadmissível. Você não pode errar, você tem que acertar sempre. Então se você está errando, é porque você não está fazendo isso, aquilo, e aí eu te digo o que você tem que fazer, pra você não errar. Por quê? Olha que nós, pais, mães, caímos nesse equívoco, né? Para não usar a palavra erro. Nós falamos para a criança, quando estamos educando, aí, entre aspas, porque isso não é muito uma educação, mas quando dizemos para ela que quando ela acerta, ela não fez mais do que obrigação. E quando ela erra, ela é punida. Só que a gente esquece que a criança está aprendendo. A gente esquece que a criança ainda não tem a destreza, a habilidade para fazer determinadas atividades. Então, o erro vai fazer parte do processo dela de aprendizagem. Então, a gente obriga a criança a acertar sempre, esquecendo, inclusive, que a gente também não acerta, né? Vamos lá. E ele fala aqui, ó, lembra que, ou perceba que os erros dão mais assunto do que os acertos, né? Que isso está nos noticiários, na mídia. Eu ouvi outro dia, nossa, eu fiquei chocada, viu? Um empresário colocou um escorrega enorme, azul, cheio, que é um tubo, né? A pessoa sobe, pega um tubo, escorrega, cai numa piscina de bolinhas. Isso dentro da empresa. E o impressionante é que nenhum funcionário usou. Mas aquilo lá foi um sucesso na empresa. Por quê? Porque gerou mídia, gerou assunto, gerou propaganda. Então as pessoas iam lá filmar, fazer reportagem para mostrar a tal iniciativa do empresário de colocar um escorrega com a piscina de bolinhas dentro da empresa. Embora aquilo não tivesse qualquer serventia e não fosse de fato utilizado pelos funcionários. Então o resultado, o que eles concluíram disso? De que não é para ser útil. O que dá engajamento, assim como nós estamos fazendo aqui. Vocês vejam que esses vídeos que eu estou fazendo não tem muito engajamento. Por quê? Porque quem está assistindo não está comentando, não está divulgando. E as pessoas se interessam pelo quê? Por notícias como: olha só, aquele empresário colocou um escorrega enorme, né, lá no salão tal, e os funcionários podem fazer uso do escorrega caindo de uma piscina de bolinhas. É incrível como isso dá mais engajamento. E era isso que ele pretendia fazer. Ele não queria o bem-estar dos funcionários, ele queria engajamento, ou seja, publicidade. Ele queria que aquilo fosse publicado nas redes sociais e as pessoas curtindo. Dá mais engajamento àquilo que não tem um conteúdo
útil, um conteúdo que vai engrandecer, um conteúdo que nos faça pensar sobre a nossa vida, o que a gente faz. Já perceberam que isso, a maioria das pessoas estão nesse caminho do anestesiamento, da diversão? Não quero, eu quero, já ouvi assim, eu já trabalhei o dia inteiro, tô cansado, eu quero que me distrair. E não percebe que está sendo capturado pelas redes sociais, por aquelas notícias que estão passando lá, sem qualquer compromisso com a verdade, com a justiça e com o bem. Tá? Isso é mais uma análise que a gente precisa fazer. Então, vocês já viram, né? Vocês podem engajar aqui nos vídeos, já que vocês estão assistindo. Depois que o velho Tafu mostrou a diferença entre, né, o emprego e trabalho, eu prestava ainda mais atenção em algumas frases. E aí, tá falando, tá. Eu vou pular aqui umas partes, porque o que interessa aqui é isso aqui. O velho Tafu, que me desculpe, mas notei que o mórbido estava muito presente em tudo e em todos os lugares, tá? É exatamente isso que nós estamos falando. O mórbido está em todos os lugares. A parte vazia do copo não ensina como se faz para ser enchida, apenas informa a falta. Nada diz sobre a farta. Ele usa essa expressão farta, que é fartura, para se referir à abundância. Então, quando a gente olha para o copo, estou com um copinho aqui, eu já bebi meu chá, mas vamos lá, um copo que tivesse até a metade. Se eu coloco água aqui, você olha, você vai se apegar para a parte que está com líquido ou a parte que está sem líquido? A parte que tenha ou a parte que falta? Porque eu posso dizer que o copo está cheio d'água, como eu posso dizer que o copo está vazio, né? Quase vazio, está faltando. Eu posso me pegar a partir do que eu sinto, daquilo que eu acredito, dos meus valores, dos minhas... Então, do que eu entendo sobre a vida, ou seja, a minha perspectiva diz de como que eu escolho ver, ou pela falta ou pela abundância. Em resumo, é isso. As pessoas preferem ver o erro ou a falta. Então, eu peguei a palavra erro de volta aqui. Eu sei que cometi um erro. Eu identifico o erro. Mas o fato de eu ter acesso a essa informação, que eu cometi o erro, ela não me traz a informação do que está certo. Nós já discutimos isso aqui em algum momento. Então, vamos lá. Se eu olho a parte que me falta, a informação, eu não tenho a informação de o que me faz preencher, o que me faz ter a fartura, a abundância. No erro, quando eu erro, eu posso até perguntar, tá bom, eu errei, mas como eu faço para acertar? Essa informação não está contida no erro. Exceção de alguns materiais, por exemplo, a Montessori, ela tem materiais que fazem essa correção natural. Ninguém precisa dizer para a criança, olha, você errou, não é assim que se faz. Isso é muito belo na Montessori, né? Quando a gente... o cuidado que ela tem com o desenvolvimento da criança é que a gente não tem que dizer para ela que ela errou. Como é que a gente se sente quando alguém fala assim, você fez tudo errado? Não é agradável, não é inspirador e muito menos ensina aquilo que é certo de fazer. Então, a gente não diz para a criança que ela errou. A gente
tenta mostrar para ela como ela pode fazer para chegar naquilo que é certo. Então vamos lá. Os potenciais humanos não são assuntos do dia a dia. Afinal, todas as atenções estão concentradas em perceber os erros, os defeitos, as disfunções, as incoerências, inconformidades, prever anomalias. A gente tem os olhos treinados para ver o problema. Porque a gente acha que vai ter problema, então a gente tem que identificar o problema para resolver. Esse resolver o problema é a partir de uma perspectiva do que é normal. Lembra que a gente está falando normal, natural, normal, natural? Eu não li a lista toda não, mas nós temos um entendimento do que é normal. Isso aqui dá uma discussão enorme. O normal é uma criação nossa. Lembra que ele falou, a guerra é normal? É normal? Tem coisas aqui no capítulo que eu não vou concordar. De todo, não. Eu vou realmente fazer o que é preciso ser feito. Analisar com vocês, conversar. Então, nós vamos ficar hoje conhecendo o mórbido para depois entender a proposta da fagulha, tá? Então, nós temos toda a nossa atenção voltada para o problema, para o erro. É sempre o mórbido roubando a cena. Seja no passado, em minhas memórias, ou no presente, quando se instala em alguém sorrateiramente. Os olhares de tão viciados na mesmice não conseguiram perceber a existência de algo inusitado, extravagante e inovador. Se esbarrassem nesse óbvio, seriam incapazes de notá-lo. Nós estamos tão cegos, nós já não estamos pensando, nós estamos tão treinados a lidarmos com os problemas de uma determinada forma, nós estamos tão treinados, né, a agir como técnicos, cumprindo um passo a passo, verificar checklist, que nós não conseguimos pensar para fora disso. Eu tô gravando aqui e tô olhando a minha imagem, né? Porque eu não tô vendo vocês, é uma gravação. E no meu fundo tem aqui, ó, os mosaicos que eu fiz em crochê. Isso aqui é criatividade, é inovação. Você pode dizer, ah, Márcia, mas tá na moda. Eu vou dizer uma coisa, não vai ter um lugar igual a esse. Isso aqui que eu fiz é único. As cores que eu escolhi, o tamanho que eu escolhi, a posição de colocar, a combinação entre cada composição, cada mandala. Isso aqui é enorme, o paredão todo que eu pus. E eu olho para isso, eu tenho uma alegria muito grande, porque me traz esse colorido da vida, exatamente isso, daquilo que é extravagante, inovador, do inusitado, do criativo, do belo, é novo, é desafiador. A gente coloca os quadrinhos tudo igual, a gente compra. Uma vez a filósofa Lucilena Galvão, ela falou que entrou numa loja para comprar um objeto de decoração e ela saiu de lá sem nada, porque ela disse assim, nenhuma peça tinha sentido, né? Tinha um significante, ou seja, aquilo ali tinha um valor, tinha um sentido pessoal, era tudo produzido em série, era tudo igual, um monte de coisinha igual. Então ela saiu de lá e falou assim, não, eu não quero ter um objeto de decoração na minha casa em que aquilo ali não expresse alguma coisa para mim. Eu gosto dos galinhos de Portugal.
E toda pessoa que eu conheço que vai para Portugal ou está em Portugal e vem para o Brasil, se a pessoa se oferece de trazer um presente para mim, uma lembrancinha, eu peço um galo. Eu tenho 5 galos. Se você olhar, eu vejo, né? Tem 2 são iguais. Mas se eu olhar para cada um deles, eu lembro quem me deu, eu identifico as diferenças de cada um e eu fico muito feliz de estar ali combinando eles entre si. Eles têm sentido para mim porque não foi simplesmente o fato de eu comprar e para colocar e enfeitar. É porque alguém pensou em mim, sabia que eu gosto, né? Gosto do galo português. Então faz sentido. O que a gente pode pôr de nosso, de novo, de criativo, de usar dos nossos recursos? Volta lá. O mórbido insiste em que se adote o olhar biruta. Sabe qual é o biruta? Que é para mostrar a direção do vento, né? Para aeronaves e tal. É um olhar sem foco. É um olhar que tá aqui, tá ali, tá ali, tá ali, né? É essa comparação que ele faz, tá? Como se o olhar biruta fosse... Até o nome biruta é interessante, né? A pessoa tá birutinha, ela tá desorientada, então é um olhar desnorteado, que não tem uma direção, significa que mostra como que a gente tá desfocado das coisas. Está lidando com as situações da vida muito pelo que aparece. Aí ele fala do medo. O medo é como algo que nos toma conta, né? Nós temos medo de tomar iniciativa, medo de inovar, medo de... enfim, medo de mostrar o que nós sentimos e pensamos. O velho Tafu ensinou-me o olhar apreciativo. Então, sai do olhar biruta, vai para o olhar apreciativo. Aquele que busca enxergar a parte cheia do copo ao invés da vazia. Olha lá, eu tomei água. Diminuiu a água. Você vai olhar para onde? Você vai dizer, nossa, está acabando a água. O olhar apreciativo é olhar também para todo o copo, para a parte cheia, olhar para a água. O que mais? A gente passar a enxergar o lado cheio, o lado de vida, o lado das possibilidades, das infinitas possibilidades. Não se trata de ignorar a parte vazia. Porque eu peguei e falei assim, a gente vai olhar o todo. A gente vai reconhecer tudo, vai atribuir sentido a isso aqui tudo. Por mais avassaladora que seja a escassez, sempre existem os fios de abundância. Nós temos muito medo da escassez. Nós temos muito medo de viver a falta. Acontece que quando a gente já tem esse medo, a gente já está vivendo uma falta dentro. A falta de coragem, a falta de fé em si mesmo, a falta de recursos. Quando eu falo de recursos, é tudo. É você aprender alguma coisa, né? É você... O cachorro tá ali, tentando cavar o sofá. É porque hoje está chovendo, ele não pode ir lá para fora, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai ficar sendo guiado pela falta ou pela abundância? Nós vamos pautar no medo ou nós vamos nos guiar pela coragem?
A gente vai para esse capítulo aqui amanhã. Amanhã é sábado. Então, lá para segunda-feira, tá? E nós vamos retomar esse entendimento, porque o medo ele está muito presente em nós, na sociedade, esse sentimento de falta, né, de escassez. Só que a vida natural, ela é abundante. Então, nós estamos muito desconectados com a nossa vida natural. Meu nome é Márcia Amêndola. Você está no canal Psicóloga Márcia Amêndola. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Vou gostar muito de saber. Tá? Um grande beijo e a gente se encontra.